Atitude mental positiva. Bom, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Mizuji Kaji, sou especialista em mudança pessoal, trabalho nessa área há mais de 10 anos. Eu trabalho nessa área desde 2004. Faço atendimentos, faço cursos, palestras. Quem quiser saber mais sobre meu trabalho pode visitar a minha página na internet. Bom, então vamos para a palestra de hoje. Primeiro, por que atitude mental positiva? Primeiramente porque nós estamos atravessando tempos difíceis, tanto aqui no Brasil como lá fora. As coisas não estão fáceis. Agora, independente do ambiente externo, sempre vai haver momentos difíceis. De repente você pode ficar doente gravemente, você pode perder o emprego, pode ter a perda de alguém da família, separação, prejuízo grande nos seus negócios, pode acontecer qualquer coisa. E quando você está numa situação difícil, quando as coisas vão mal, a tendência é acabar mergulhando no negativo. Começa a pensar nas piores coisas. Isso é natural, é o que acontece com todo mundo. Só que você continuar nessa energia negativa não ajuda nada, não ajuda a melhorar a situação, só ajuda a piorar. Por isso que as pessoas dizem para você ser positivo. Bom, isso é fácil falar para quem está do lado de fora, quem não está envolvido nessa situação. E além disso, essas pessoas, quando dizem para você ser positivo, não conseguem dizer para você exatamente o que você deve fazer. Então cada um se vira à sua maneira. E para quem está passando por momentos difíceis, não é nada fácil. Então o objetivo dessa palestra é ajudar você a aprender a lidar com essas situações através da atitude mental positiva, que é útil, inclusive, nos momentos em que as coisas não estão tão difíceis assim. Quando se fala em atitude mental positiva, a tendência das pessoas é associar isso diretamente com o pensamento positivo. Mas a atitude mental positiva não é um simples pensamento positivo. A atitude mental positiva não é algo para você se sentir bem apenas. Claro que é importante você se sentir bem. É claro que é importante você pensar positivo. Mas, como diz a expressão, atitude mental positiva, isso não é apenas o pensamento, é uma atitude mental. Uma atitude mental é uma disposição e o empenho para direcionar sua mente para aquilo que você quer. Na maioria dos casos, isso significa um esforço consciente para você direcionar sua mente. Ou seja, você vai tomar conta, você vai comandar sua mente. Não vai deixar a mente
solta para mergulhar no negativo. Michele, se você está com dificuldade, talvez você esteja com problema na conexão, experimente sair da sala e entrar novamente, mas a dificuldade para entrar já indica que você está com algum problema de conexão. Bom, eu disse então que atitude mental positiva é uma disposição e empenho para direcionar sua mente para aquilo que você quer. Para aquilo que você quer. E por que é importante direcionar a mente para aquilo que você quer? O que é que acontece quando você não faz isso? Ou seja, o que acontece quando sua mente não está direcionada para aquilo que quer e, ao invés disso, está direcionada para aquilo que não quer? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar alguém que acaba de ser demitido do seu trabalho. Então aconteceu alguma coisa indesejável na vida dessa pessoa. Esse alguém, quando está direcionando sua mente para aquilo que não quer, o que acontece? Ele começa a pensar nas coisas ruins. Por exemplo, que vai ter que passar 2 anos até arrumar o próximo emprego e que vai ter que vender seus bens para pagar suas contas e que poderá perder a casa, o carro, e não vai poder fazer aquela viagem que estava programada, vai ter que tirar os filhos da escola. Então é esse tipo de coisa que acontece, né? Isso é pensar nas coisas que você não quer. Quando alguém começa a pensar nas coisas que não quer, o que acontece? Ele começa a se sentir mal, fica preocupado, fica triste, desanimado, apavorado. E esse tipo de reação não vai trazer nenhum benefício. Não vai ajudar essa pessoa a arrumar um novo emprego. Então, isso é o que ele não quer. O que essa pessoa quer? Essa pessoa quer um novo emprego. Essa pessoa quer conseguir um novo emprego rapidamente. Quer um emprego que pague o equivalente ou até melhor do que recebia antes. Ele quer um emprego onde ele possa crescer. Ele quer um emprego que esteja perto da casa dele, que não seja no fim do mundo. Quando ele começa a pensar naquilo que quer, ele naturalmente se sente um pouco mais animado. Ele começa a pensar, inclusive, em o que ele poderia fazer para conseguir esse novo emprego. Então, essa é a diferença. A atitude mental positiva é exatamente isso. Não é simplesmente pensar positivamente, dizendo vai dar tudo certo, eu vou conseguir esse emprego dentro de 2 meses ou de um mês. Não é bem isso. Bom, isso pode fazer parte, mas isso é uma pequena parte. A atitude mental positiva é muito mais que isso. E também a atitude mental positiva não é a proposta para ignorar o que você não quer. Eu disse que você não deveria focar naquilo que não quer.
Mas isso não quer dizer que você deve ignorar isso. Isso existe. Aliás, em função disso que existe, em função desse problema que você precisa focar naquilo que você quer. Então, essa é a situação hoje que você não quer passar para essa outra situação que você quer. Não adianta fazer de conta que isso não existe. Não adianta fazer de conta que você já está empregado, quando na realidade você está desempregado. Então, não é proposta para ignorar o que não quer. Na verdade, a atitude mental positiva é uma maneira prática de você conseguir o que quer. Maneira prática de você passar dessa situação para essa situação bem melhor. Uma situação que você quer. E como funciona isso? Muitos de vocês devem ter feito o download do guia de atitude mental positiva. Quem fez o download, por favor, digite 1. Quem não fez isso, digite 0. Ok, todo mundo até agora fez o download. Então esses 7 passos eu descrevi rapidamente naquele guia. E eu vou explicar com um pouco mais detalhes cada um desses passos. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer para você tem que ter atitude mental positiva. Mas a maioria das pessoas nem sabe do que se trata. Aí eu digo para você deve pensar naquilo que você quer. Mas para quem está apavorado, quem está preocupado com aquilo que não quer, é um pouco difícil começar a pensar naquilo que quer só porque eu falei. Então o que precisa acontecer? Você precisa saber um pouco mais como se faz isso. Como é que você passa de um para outra, uma atitude para outra atitude. Os 7 passos são esses aqui. Ser positivo, fazer o que você pode fazer, parar de reclamar, juntar-se a pessoas positivas, apreciar tudo que tem, saber lidar com a frustração, aprender com o passado, viver o presente e construir o futuro. Ser positivo, como eu já disse logo no início, é pensar naquilo que você quer. Focar naquilo que você quer é a primeira recomendação da famosa lei da atração. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, já leu, já estudou lei da atração. Você pode acreditar ou não acreditar, mas o fato é que faz uma diferença você focar naquilo que você quer ou você focar naquilo que não quer. Exatamente essa situação que eu mostrei. Se você está desempregado e passa o tempo todo pensando nas piores coisas que você não quer, você vai ter que mandar 100 currículos e talvez apenas 1 ou 2 chamem você para entrevista. E aí você vai ter que ir para a entrevista chata, idiota, passar por aquele processo todo maçante, participar daquelas dinâmicas que você acha que é uma grande bobagem. Tem que sorrir quando o entrevistador faz uma pergunta idiota. Enfim, você pensar nas coisas que você não quer não vai ajudar. Por isso você tem que pensar nas coisas que você quer. Ao invés de pensar que você vai ter que responder
a perguntas idiotas do entrevistador, você não quer isso. Você quer o quê? Que o entrevistador seja uma pessoa inteligente e educada, que faça pergunta que realmente faça sentido para o cargo que você está pretendendo, ou que a resposta o envio de seus currículos seja rápida, e que ao invés de 1 no meio de 100, que seja 40 no meio de 100. Então você tem que pensar naquilo que você quer. Isso faz uma grande diferença. Então o primeiro passo é você pensar no que quer. Você começar a esclarecer o que você quer. Primeiro passo para isso, para ser positivo, é você tomar consciência, saber quando você está pensando no que não quer, saber quando você está pensando no que você quer. Como a atitude mental é um esforço consciente, a partir do momento que você percebe que você está aqui, você deve direcionar a sua mente para cá. Isso é ser positivo. Então, quando eu digo ser positivo, não estou falando em você fazer afirmações todas as manhãs. Eu vou conseguir 3 entrevistas hoje, eu vou ser aprovado, eu vou receber proposta maravilhosa. Não é proibido, você pode fazer. Isso ajuda? Ajuda, mas não é exatamente ser positivo. Positivo é focar naquilo que você quer. Segundo passo é fazer aquilo que você pode fazer. Existem coisas que você pode fazer. E existem coisas que você não pode fazer. É muito importante você reconhecer essa realidade. Existem coisas que você pode fazer e existem coisas que você não pode fazer. E uma outra coisa muito importante, básica, óbvia, mas que muitas vezes as pessoas ignoram ou não percebem, é que você só pode fazer o que pode fazer. Parece uma coisa boba. Mas o que acontece é que muitas pessoas perdem muito tempo querendo fazer coisas que não podem fazer. O problema disso é que enquanto você tenta fazer coisas que você não pode fazer, que está fora da sua capacidade, fora do seu círculo de influência, você não pode fazer nem mesmo aquilo que você pode fazer. Você não consegue fazer nem mesmo aquilo que você pode fazer. E aí o que acontece? Não vai acontecer nada na sua vida, não vai melhorar nada. Agora, se você perceber isso e começa a fazer aquilo que pode fazer, aceitar que não pode fazer determinadas coisas, você se concentra naquilo que pode fazer, então existe uma possibilidade de, daqui a algum tempo, você pode fazer aquilo que não podia fazer antes. Imagine o seguinte: hoje você está desempregado e não pode trocar de carro. Você não pode, não tem dinheiro. E não tem comprovação de renda, você não tem renda, está parado. Então você não pode. Mas tem gente que fica muito chateado por não poder fazer. E passa o tempo todo reclamando, se achando injustiçado. Mas se essa pessoa reconhecer que isso é uma situação e não pode fazer,
e essa pessoa começar a procurar um trabalho. Então daqui a pouco essa pessoa vai estar com um trabalho, uma remuneração, que logo poderá acumular um montante de dinheiro e vai poder trocar de carro. Então isso é muito importante. Você tem que focar naquilo que você pode fazer. E tomar cuidado para não perder tempo com aquilo que você não pode. O terceiro passo é parar de reclamar. Reclamar, aqui, quando eu falo de reclamar, é se lamentar, você se queixar de uma situação, você se achar injustiçado, você se achar vítima. Na realidade, reclamar é fazer papel de vítima. Reclamar aqui não se refere a você cobrar, exigir seus direitos. Isso é outra coisa. Você comprou um produto que está na garantia, que tem garantia. Chegou em casa e esse produto está com defeito, você vai exigir a troca. E eles disseram que existe um compromisso da loja que vendeu de trocar dentro de 24 horas e passaram 36 horas e ainda não trocaram. Você tem todo o direito de reclamar, mas não estou falando disso. Reclamar é você reclamar do tempo, que está chovendo muito, reclamar que o seu chefe é exigente demais, reclamar que seus clientes não estão pagando em dia, reclamar que tem poucas oportunidades de negócio, de trabalho, reclamar que as pessoas ultimamente são desonestas. Então, isso é reclamar, isso é se lamentar. Essa atitude é uma atitude de vítima. O problema de vítima é que quem é vítima, vai ser sempre vítima. Ou seja, a vítima tem alguém mais forte do que você, tem alguém mais poderoso que você, e esse alguém usa o poder para prejudicar você. E você se lamenta disso. Quando você faz isso, na realidade, você está entregando seu poder pessoal aos outros. Ou seja, você está dizendo, eu sou vítima, eu sou incapaz, eu não posso fazer nada. Dependo de você. Então você tem o poder de me deixar feliz, você tem o poder de me prejudicar, de me ajudar, eu não posso fazer nada. Bom, isso não é atitude mental positiva, de jeito nenhum. Então, parar de reclamar e começar a pensar no que você pode fazer para mudar essa situação. Então, se você se encontra numa situação e você não está satisfeito com essa situação, é o caso de você parar de reclamar e, ao invés de reclamar, começar a pensar na solução. O que eu posso fazer para mudar isso? O quarto passo diz para você se juntar a pessoas positivas. Então, o quarto passo diz para você se juntar a pessoas positivas. E aqui tem uma famosa frase, uma velha frase, um ditado, que diz assim: diz-me com quem andas e te direi quem és. Todo mundo já ouviu falar nisso. Mas algumas pessoas não ligam para isso.
andam com pessoas negativas. Então pense, com quem você anda? Você anda mais com pessoas negativas? Você está cercado mais de pessoas negativas? Ou você está mais cercado por pessoas positivas? Nem sempre nós fazemos esse tipo de avaliação. As pessoas não têm o hábito de ficar pensando, será que eu estou cercado de pessoas positivas ou de pessoas negativas? Uma outra coisa que acontece muito com as pessoas é acharem que não dá para fazer nada, que tem que aceitar aquela situação do jeito que está. E muitas vezes não é muito fácil. Por exemplo, você pode estar cercado de pessoas negativas e essas pessoas negativas são as pessoas mais próximas a você. Mas ainda assim você pode fazer alguma coisa. Jorge disse que sumiu tudo. Acho que o problema é dele, não é? Ah, voltou agora, ok. Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar nos clubes, não começar a frequentar demais o clube daquelas pessoas negativas. Porque existe uma tendência natural de pessoas parecidas se juntarem. Pessoas que se lamentam gostam de se juntar a outras pessoas que se lamentam. Então você tem que estar atento para isso. Por quê? Quando você está junto, quando você está cercado de pessoas negativas, se você não tomar muito cuidado, você vai acabar sendo influenciado por essas pessoas. E você vai acabar ficando negativo. E também, para não ser influenciado, você precisa gastar muita energia. Você está desperdiçando energia, essa energia que poderia estar sendo usada para buscar soluções. E isso pode ser um ambiente, por exemplo, um trabalho, um local de trabalho onde tem muitas pessoas negativas. Você precisa encontrar alguma maneira de se aproximar mais das pessoas positivas, independente da situação como você se encontra. Então, aqui a mesma coisa que essa. Pergunte para si mesmo o que eu posso fazer para me aproximar mais daquelas pessoas que são positivas. Porque se você estiver junto a pessoas positivas, primeiro você vai se sentir bem, porque existe uma energia positiva no ambiente. Também, quando você precisar, existe uma maior chance de você conseguir apoio dessas pessoas. Pessoas negativas vão fazer exatamente o contrário. Você está com uma ideia e vão dizer para você, isso não vai dar certo. E se você pede para alguém ajudar, ele diz, não, eu não posso fazer, eu tenho isso, aquilo. Então, não vai sair coisa boa quando você é cercado de pessoas negativas. O quinto passo diz para você apreciar tudo que tem. O que é que isso significa? Algumas pessoas chamam isso de gratidão. Sentir-se grato. É a mesma coisa. Ou você aprecia, ou você deprecia aquilo que você tem. Então, tudo que você tem na sua vida, hoje, é tudo que você tem. O que você tem é o que você tem. O que você não tem, não tem.
Agora, aquilo que você tem hoje foi uma conquista sua. Você conquistou tudo isso. De um jeito ou outro você conseguiu. Algumas coisas foram fáceis, outras coisas são mais difíceis, mas foi você que conseguiu. Se você deprecia o que você conseguiu, você começa a desvalorizar as coisas que você tem. Algumas pessoas depreciam seu conhecimento, sua habilidade, sua aparência. Aquelas pessoas que têm baixa autoestima estão depreciando sua aparência. Estão depreciando suas capacidades, seus conhecimentos, suas habilidades. E você sabe o que acontece com as pessoas com baixa autoestima. E se você deprecia suas próprias qualidades, o que vai acontecer numa entrevista de empregos, quando você estiver precisando de um emprego? Sem querer, isso vai acabar aparecendo na sua comunicação com o entrevistador. E o entrevistador vai perceber exatamente isso. Então, você tem conhecimento, mas você diz, eu tenho esse conhecimento, mas não serve para nada porque faz 1 ano que não me atualizo. Você acaba perdendo sua chance. Eu disse que é a mesma coisa que gratidão, porque ser grato é a mesma coisa. Você sente gratidão pelo que você tem, ou ser ingrato com aquilo que tem. Então, apreciar e depreciar é a mesma coisa que ser grato ou ser ingrato. Apenas palavras mudam, mas o significado é a mesma coisa. Então, cada vez que você deixa de apreciar aquilo que você tem, você está depreciando, você está dando pouco valor àquilo que você tem, portanto, está dando pouco valor a si mesmo, você está diminuindo sua autoestima, está denegrindo sua autoimagem. E isso vai acabar sendo transmitido para outras pessoas. Numa situação difícil, isso vai ser uma grande desvantagem para você. Numa situação difícil, você precisa exatamente o contrário. Você precisa dar valor àquilo que você tem. Por exemplo, dinheiro. Você perdeu o emprego? Ok. Parou a entrada de dinheiro. Você tem que dar valor a cada centavo que você tem. Se você deprecia o que você tem, então você acaba desperdiçando o seu dinheiro e seu dinheiro vai acabar logo, logo. Apreciar tudo que tem. O 6º passo é saber lidar com a frustração. Não tem jeito, o mundo não é perfeito. Nem sempre as coisas acontecem da maneira como gostaríamos. Você pode fazer tudo certinho conforme manda a cartilha, e mesmo assim você não tem garantia 100%. Não existe essa coisa de garantia 100%. Mesmo que, vamos imaginar, mesmo que você compre um produto onde é anunciado que tem garantia de 100%. Bom, é a promessa do fabricante, do vendedor, mas se de repente essa empresa desaparecer do mapa de uma hora para outra, acabou a garantia. Hoje em dia acontece muito disso. Grandes empresas
de repente desaparece. Aquelas empresas nas quais você acreditava, confiava, de repente não são mais confiáveis. Não tem mais garantia. Não adianta eles falarem que tem garantia. Isso não existe. Então nós precisamos reconhecer que não existe garantia 100%. Você vai fazer o melhor, claro. Você vai dar o máximo. Você vai fazer o melhor que pode. Ainda assim, não é garantia. Quando o resultado não é aquilo que você esperava, muita gente fica frustrada. Claro que não há motivo para festejar, mas frustração tem que ter uma duração muito curta. Logo em seguida você precisa começar a pensar na próxima rodada. Isto não deu certo? Aprenda com isso que aconteceu e fazer diferente da próxima vez. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Só que existem pessoas que continuam presas a essa frustração por longo período. Então isso não é atitude mental positiva. Principalmente nos momentos difíceis, as coisas tendem a dar mais errado ainda. Então essa capacidade de lidar com a frustração se torna ainda mais importante. Por exemplo, voltando para aquele exemplo de um sujeito que perdeu o emprego, numa época como essa, existe muita concorrência. Então, apesar das qualificações, apesar das recomendações, ele pode não conseguir. Mesmo assim, ele tem que seguir em frente. O sétimo passo fala do passado, presente e futuro. Você deve aprender com o passado. Algumas pessoas dizem que não existe o passado, não existe o futuro, existe somente o presente. É verdade. Mas, se existe a palavra passado e existe a palavra futuro, existe sim passado e futuro, embora sejam criações da nossa mente. O fato de passado e futuro serem criações da nossa mente não diminui o seu valor. O passado, por exemplo, é a fonte de aprendizado. Tudo que você sabe hoje, você sabe graças à sua experiência passada. Tudo que você aprendeu, aprendeu no passado. Então, você não deve se esquecer disso. Muitas das experiências do passado ainda servem de aprendizado, ou seja, alguma coisa que você não tinha prestado atenção, aquilo pode trazer uma informação importante. Só que existem pessoas que, ao invés de aprender com o passado, usam o passado para sofrer. Se você quer ter atitude mental positiva, tem que ficar atento para isso. Passado não é para usar como fonte de sofrimento. Você usa o passado como fonte de aprendizado, de sabedoria. Viver o presente também é a única coisa real? É a única coisa real. É o único momento onde você pode agir? Sim. Mas é preciso entender que o presente, só existe o presente em função do passado. Você sabe fazer aquilo que você sabe fazer hoje porque você aprendeu no passado. E aquilo que você faz hoje, cada ato seu é uma peça para construir seu futuro. Então, viver o presente não significa ser irresponsável.
Viver o presente significa também ter consciência de que você está construindo o seu futuro. E o futuro? O futuro é onde está aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer ainda não está com você, não está no presente. Então está no futuro. Só que esse futuro está na sua cabeça. Ou seja, futuro é uma invenção da sua mente. Isso significa o seguinte: você pode inventar o que você quiser na sua mente. Daí acontece que algumas pessoas têm a mania de inventar futuro bem ruim, futuro assustador, futuro deprimente. E nos momentos difíceis, mais pessoas fazem isso. Fazem previsões catastróficas, ficam preocupadas, ficam desesperadas. Quando você entende que o futuro não é certeza, futuro é uma criação da sua mente. Você pode criar um futuro interessante, assim como criar um futuro assustador. Então voltamos mais uma vez aqui. Aqui está o futuro ruim e aqui está o futuro que você quer. Ou seja, aqui está esse sujeito que está desempregado. Ficar 2 anos desempregado. É o que ele não quer e ao mesmo tempo o futuro ruim que ele inventou. Aqui está o futuro mais interessante, futuro que ele quer. Daqui a 2 meses ele está já trabalhando num novo emprego onde existe uma perspectiva bastante interessante de crescimento profissional. Então é preciso saber lidar tanto com o passado, como o presente, como o futuro. Existem pessoas que não sabem que presente constrói o futuro, então tem determinadas atitudes, fazem determinadas coisas hoje e mais tarde se arrependem ou não sabem por que aquilo está acontecendo com elas. Então esses são os 7 passos para atitude mental positiva. Ser positivo, pensar, focar naquilo que você quer, fazer aquilo que você pode fazer, não perder tempo com aquilo que você não pode fazer, parar de reclamar, porque reclamar é ser vítima, e a vítima não pode fazer nada. Você se juntar a pessoas positivas, apreciar tudo que tem, saber lidar com a frustração, aprender com o passado, viver com o presente e construir o futuro. Bom, tudo isso pode parecer óbvio, pode parecer um simples bom senso. De certa maneira é. Mas quem é que consegue fazer isso direito naqueles momentos difíceis? Poucas pessoas fazem isso nos momentos difíceis. Porque quando está tudo bem, essas coisas naturalmente acontecem. Então, a capacidade de ter essa atividade, a atitude mental positiva é muito importante quando você realmente precisa. E se você não estiver treinado, se você não estiver preparado, se você não estiver equipado para fazer isso, na hora que você precisa, não vai ter. Então,
por isso que você faz, por exemplo, treinamento de combate a incêndio. Você não sabe quando vai acontecer, mas quando acontecer, aquele treinamento vai ser muito valioso, pode, inclusive, salvar sua vida. Então, a atitude mental positiva é mais ou menos isso. Aqui, no caso, mais do que isso. Não apenas salva sua vida, mas ajuda você a conseguir aquilo que você quer. Para fazer tudo isso, você precisa mais do que simples vontade. Você precisa de método, técnica. Assim como você precisa de métodos e técnicas para combater incêndio, para construir casa, qualquer coisa que você vai fazer, precisa de métodos e técnicas. Onde é que você encontra esses métodos e técnicas? Onde é que você pode aprender a ser positivo, fazer o que pode fazer, parar de reclamar, juntar-se a pessoas positivas, apreciar tudo que tem, saber lidar com a frustração, aprender com o passado, viver o presente e construir o futuro? Onde você aprende isso? Existem pouquíssimos lugares onde você aprende, não é? Na escola convencional, isso não é ensinado. E é justamente por isso, mais uma vez, eu criei o quê? Um curso chamado Atitude Mental Positiva com Peça e Receba. Peça e Receba. Quem de vocês conhece Peça e Receba? Quem conhece, digita 1. Quem desconhece, digita 0. Até agora, todo mundo conhece. Bom, muita gente não está respondendo. Tudo bem. Peça e Receba, para quem não conhece, é uma técnica bastante simples, extremamente eficaz, que ajuda muito a desenvolver a atitude mental positiva. Nesse curso, você vai aprender a usar o Peça e Receba para operacionalizar cada um dos 7 passos, para conseguir aquilo que você quer. Esse curso vai começar na próxima terça-feira, dia 28. Vão ser 5 aulas de 60 minutos, toda terça-feira nesse horário. E para aqueles que ainda não conhecem meus cursos, depois de cada aula, no dia seguinte, você vai receber, vai ter acesso à gravação da aula, mesmo que você tenha se ausentado. A gravação vai ser oferecida na forma de vídeo e também áudio, e também os slides utilizados na aula. Nessas 5 aulas, você vai aprender como usar Peça e Receba para cada um dos passos. Valor R$ 150, mas para quem fizer a inscrição entre hoje e amanhã, paga apenas 50%, R$ 75. Essa página, mizude.com/curso-AMP, já está ativo. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para disposição. Alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. O Jorge está com problema de conexão, então amanhã você pode assistir a gravação, ok? O Jorge, eu vou escrever aqui, ok? Perfeito. Bom, parece que não há perguntas, então nós podemos encerrar a palestra de hoje. Já está ouvindo.
Obrigado a todos pela participação. Boa noite e até terça-feira que vem.